Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil desta sexta-feira, dia 28 de abril. Começamos essa edição com a afirmação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, feita hoje, de que o governo vai editar uma medida provisória para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Quem tem salário de R$ 2.640 por mês ficará isento. A partir de 1º de maio, não vai pagar nada. Atualmente, a Receita começa a cobrar de quem recebe R$ 1.903. Como consequência, a estimativa é que a União deixará de arrecadar 3 bilhões e 200 milhões de reais este ano. No ano que vem, o valor vai dobrar. A taxa de desemprego subiu para 8,8% no primeiro trimestre do ano. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, havia 9 milhões e 400 mil pessoas procurando ocupação no mercado de trabalho, 960 mil a mais do que nos 3 meses anteriores. É o melhor resultado dos últimos 8 anos. Quase 98 milhões de brasileiros estavam ocupados tanto de maneira formal como informal. Em média, cada um recebeu R$ 2.880, quase o mesmo valor do que entre janeiro e dezembro do ano passado. A Operação Educação, realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, identificou que mais de 1.000 escolas do país não têm condições adequadas para receber estudantes. As unidades foram escolhidas a partir de indicativos negativos do Censo Escolar 2022. Entre os dias 24 e 26 deste mês, 1.082 escolas públicas estaduais e municipais localizadas em 537 municípios de todos os estados e do Distrito Federal foram fiscalizadas por auditores de 32 tribunais de contas, que levaram em consideração aproximadamente 200 itens de infraestrutura e identificaram problemas como janelas, ventiladores e móveis quebrados. Os dados mostraram que 31% das escolas visitadas não possuem coleta de esgoto, 89% não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros com prazo válido, quase 90% não têm hidratantes e mais da metade delas não tem biblioteca, sala de leitura, laboratório ou sala de informática, sem contar que 57% não tem câmeras, 85% não tem botão de pânico ou equipamento semelhante. E 53% tem algum tipo de fragilidade na entrada da escola. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é preciso maior efetividade na aplicação dos recursos. Mais de 80 cidades espalhadas pelas 27 unidades da federação já contam com internet 5G. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse em entrevista hoje que a partir de julho deste ano, os municípios com o serviço passarão a ter uma antena a cada 50 mil habitantes. Atualmente é a cada 100 mil. Mais 282 cidades já têm infraestrutura pronta para a implementação do serviço e a expectativa é de que até o final do semestre chegue a 1.600. O aumento da frota e de serviços de teleentregas teve como consequência o crescimento de acidentes de trânsito com motociclistas em todo o país. No boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados o equivalente a 13 internações por hora só no ano de 2021. A pasta considera que os sistemas de trabalhos precarizados e sem nenhuma garantia ou direito ao trabalhador foram os principais motivos para o crescimento no número de internações num período de 10 anos. Segundo o documento, entre 2011 e 2021, passou de 70.508 para 115.709. Só em 2021, o custo destas internações para o SUS foi de 167 milhões de reais. Em relação ao número de vítimas fatais, houve queda no período de 43.256 para 31.468. Mas entre os motociclistas, o número permaneceu estável, passando de 11.485 para 11.115, porém elevou a participação dos motociclistas nos óbitos de 26,6% para 35,3%.
O Ministério considera que o problema envolve o aumento no tamanho da frota de motociclistas, que cresceu de 18 milhões e 400 mil em 2011 para 30 milhões e 300 mil em 2021, sendo que esse aumento está ligado às novas condições de trabalho, principalmente após a pandemia de Covid, como crises estruturais do transporte público, demandas por serviços de teleentregas, somadas às vantagens que esses veículos apresentam em relação ao tráfego fácil, estacionamento, baixos custos de aquisição e manutenção. Sobre a questão social, o documento apontou que 88,1% das vítimas fatais dos acidentes em 2021 eram homens, 64,9% eram negros e cerca de 40% tinham menos de 30 anos. Além disso, apontou uma desigualdade regional na mortalidade dos acidentes, enquanto a taxa nacional foi de 5,7 mortes por 100 mil habitantes em 2021. O Piauí registrou uma taxa de 17,6, seguido por Mato Grosso e Tocantins, sendo os estados com piores taxas. Para o médico de tráfego e diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, José Montal, a situação é uma carnificina, que vê na questão social um fator relevante e que não pode ser desprezado. Ele ainda destaca que nestas populações mais vulneráveis é mais comum a circulação sem capacete e sem habilitação, o que torna fundamental a forma como o tema é tratado pelo governo. O Ministério, por sua vez, também destaca a relevância da questão, fazendo algumas recomendações para mudar esse cenário, como ações que regulem as atividades profissionais de motociclistas, considerando a adoção de jornadas de trabalho adequadas. Incluir ações que forneçam o uso de capacete conforme disposto em legislação específica e aprimorar campanhas para identificar segmentos preferenciais a serem abordados, aprofundar a análise sobre seus comportamentos e universos de valores, elencando um modo mais eficiente de comunicar riscos a grupos mais vulneráveis a essas lesões, jovens de menor escolaridade, homens, trabalhadores e motociclistas. E aprimorar campanhas para identificar segmentos preferenciais a serem abordados, aprofundar a análise sobre seus comportamentos e universos de valores, elencando o modo mais eficiente de comunicar riscos a grupos mais vulneráveis a essas lesões: jovens de menor escolaridade, homens, trabalhadores e motociclistas. O Herb, que é o antigo hotel urbano, vai ter que entregar documentos que provem que tem condições para respeitar as vendas de pacotes de viagens. O prazo foi aberto pela Secretaria Nacional do Consumidor, depois que vários hotéis e pousadas suspenderam as reservas de vagas, porque o Herb não repassou o dinheiro pago por muitos consumidores. A Senacom informou que se a empresa não cumprir o que foi pedido, receberá multa diária de R$50 mil e poderá ter as atividades suspensas no país. Feriado do Dia do Trabalhador chegando e para aproveitar o final de semana prolongado, muitas pessoas já foram ou estão se preparando para colocar o pé na estrada. Mas é sempre bom relembrar alguns detalhes para uma viagem tranquila e em segurança. A Polícia Rodoviária Federal faz uma operação com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalho. Com isso, as fiscalizações vão ser reforçadas até a segunda-feira. A ação preventiva dos policiais rodoviários vai verificar infrações de trânsito para aumentar a segurança dos usuários das rodovias. Com o patrulhamento móvel e equipamentos, a intenção é coibir atitudes arriscadas no trânsito, como ultrapassagens em locais inapropriados, uso de celular ao volante, dirigir alcoolizado, o não uso de equipamentos de segurança como o cinto e a cadeirinha de criança, entre outras. As equipes ainda contam com cães farejadores, possibilitando a inspeção rápida nos veículos para a localização de drogas e armas. Para fazer uma viagem segura, os policiais também recomendam que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de sair de casa.
Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante que o condutor verifique se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, para caso precisar fazer a troca de pneu durante a viagem. Também é recomendado que o motorista evite os principais horários de pico de trânsito. Em São Paulo, a previsão da agência de transporte é que cerca de 1.900.000 veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias neste feriadão do Dia do Trabalho. Para auxiliar no trânsito da capital, a CET suspendeu o rodízio de veículos na segunda-feira. E para a gente encerrar, uma última informação aos motoristas que trafegam pelas rodovias das regiões de Araraquara, Rio Preto, Barretos e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, que vão pagar uma tarifa mais baixa de pedágio a partir de segunda-feira. A redução média é de 9% e será aplicada em 7 praças do lote concedido à Eco Noroeste. Por outro lado, vai começar a cobrança de pedágio de motociclistas que até agora estavam isentos. O valor que geralmente é cobrado para motos é metade do que é para os carros, que atualmente varia de R$ 9,40 a R$ 20,70, dependendo da região. E agora sim eu fico por aqui, mas já às 6h30, a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias trazem mais notícias para você. Às 10 da noite, eu e Alexandre Giaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana e feriado para você. Tchau.